E é por isso que eu faço a provocação, Alexandre. Você está falando tanto de mim hoje, faz o seu pior e eu vou fazer o meu pior. Vamos ver quem vai conseguir chegar no outro primeiro. Aliás, até agora eu cheguei a você primeiro, e você conseguiu reverter parcialmente, mas eu continuo aqui. Ainda estou aqui. Não é o nome do filme dos comunistas? Você assistiu? Ainda estou aqui. Meu ponto é, o Alexandre toma no todas as vezes que tem que sair do feudozinho dele. E quando ele estiver jogando nas cortes internacionais, eu confio mais no meu taco. Quando o Alexandre vai para o cenário internacional, o aproveitamento dele é de 0%. Quando ele perde as ferramentas ditatoriais dele, 0%. Queria mandar um beijo pro Alexandre de Moraes, parece que não para de falar de mim, então, ó. Beijo, querido. Queria mandar um beijo pro Alexandre de Moraes, parece que não para de falar de mim, então, ó. Beijo, querido. Tô aqui, guardando pacientemente a sua carta rogatória. Tá? Você me aguarda aí, porque vamos ver quem vai chegar primeiro. Se eu vou chegar em você ou você vai chegar em mim. Eu acho que você... Enfim. Eu acho que você vai se dar mal. Né? Pode ser que eu me dê mal, mas pode ser que você também se dê mal. Se você olhar o retrospecto no cenário internacional, a coisa não tá boa para você, né, Alexandre? Há alguns dias, depois da última edição do Paulo Figueiredo Show, a gente recebeu a notícia de que a justiça da Itália barrou a extradição da Carla Zambelli. Mas não só barrou a extradição da Carla Zambelli, mas como deu uma espinafrada, uma esculhambada pública num ministro da Suprema Corte Brasileira, dizendo que o Alexandre de Moraes não poderia ter participado do julgamento, já que ele era ao mesmo tempo vítima e julgador. Algo básico em qualquer país que tenha leis. É exatamente o que está acontecendo, inclusive agora, nesse momento, no caso do julgamento do Eduardo Bolsonaro. Provavelmente a gente vai falar mais sobre isso no programa de amanhã, no qual o Alexandre não para de me citar. Seja como for, essa negativa da Itália é um ponto final no caso da extradição da Carla Zambelli. E me deixa muito feliz de saber que a gente conseguiu chegar a esse resultado. Carla sofreu muito, passou muito tempo na prisão. Ela foi perseguida, ela foi abandonada inclusive pela direita, por muita gente que se dizia amigo. Não foi fácil, não. Eu gostaria de ter podido fazer mais. Mas quem vê essa vitória dos perseguidos pelo regime, muitas vezes, não se lembra do caminho que foi construído e percorrido para chegar a esse ponto. Lá para o final de maio, início de junho de 2025, depois de toda a perseguição contra ela no Brasil, a Zambelli saiu do país rumo aos Estados Unidos e depois foi para a Itália em busca do asilo político, como tantos brasileiros têm feito ao redor do mundo e têm sido obrigados a fazer, como é o caso do Eduardo aqui nos Estados Unidos. Nós chegamos aqui, inclusive, a entrevistá-la aqui no Paulo Figueiredo Show. Depois de um tempo, em junho, ela foi presa na Itália em razão da decretação da prisão dela pelo Supremo Tribunal Federal, que também pediu a extradição para o cumprimento da pena dela no Brasil. A prisão foi no final de junho, mas no início do mês eu fiz um Paulo Figueiredo Show no dia 4 de junho de 2025, há quase um ano atrás, e eu disse corajosamente aqui no ar de que a chance de extradição da Carla Zambelli era quase zero. Justamente porque não tinham sido respeitados os direitos da Zambelli no Brasil e porque ninguém mais levava a sério o Supremo e as pessoas já estavam cientes de quem era o Supremo Tribunal Federal, quem era o Alexandre de Moraes. E eu fiz isso aqui no programa, citando a lei italiana, o Código de Processo Penal. Então, um trabalho danado para trazer aqui argumentos robustos para vocês. Obviamente, conversando com os advogados da Carla, com a família da Carla. Nesse meio tempo, eu comentei sobre o pedido feito pelo Alexandre de inclusão do nome da Zambelli na lista de fusão vermelha da Interpol. Expliquei que na época que não era imediata, que nomes como do Alan dos Santos ou do Oswaldo Scroque já tinham sido retirados. Expliquei que a inclusão daquele nome não significava extradição imediata. E no mesmo mês, persistindo nessa batalha sozinho, eu disse que iria ao Congresso dos Estados Unidos demonstrar mais uma vez a repressão transnacional que o Alexandre estava fazendo com seus opositores, e dentre os nomes citados, dentre os casos que eu citei no Congresso americano, citei o da Carla Zambelli, porque esse era um dos mais explícitos casos de perseguição transnacional. Mesmo assim, a mídia continua dobrando a aposta e repercutindo a fala mentirosa do embaixador do Brasil na Itália, que disse em julho do ano passado que Zambelli poderia ser extraditada a qualquer momento, em julho do ano passado.
Ou seja, você viu a versão verdadeira apenas aqui no Paulo Figueiredo Show. No restante, você só viu a versão que o embaixador do Brasil na Itália propagou. Passado algum tempo, já nesse ano, a gente teve uma decisão da justiça italiana autorizando a extradição. E eu disse, mais uma vez, para as pessoas se acalmarem, porque a guerra ainda não estava perdida e que a gente continuaria lutando. Perseverança. Ainda faltava, por exemplo, o recurso e a decisão do governo italiano. Evidentemente, como sempre acontece, uma parte da turminha se desesperou. E aí você vê similaridades entre o caso da Zambelli, ou o caso do Flávio, ou o caso do Ramagem, ou qualquer que seja as pessoas que tem gente que tem absolutamente zero de convicção moral, que é derrotada, que nasce derrotada desde o início, porque é pessimista, porque tem dificuldades emocionais, porque não consegue analisar os fatos de forma racional, só consegue analisar os fatos de forma emocional, ou porque nem sempre tem acesso aos fatos. Passados 2 meses, o resultado veio e a Suprema Corte de Cassações da Itália anulou a decisão anterior que autorizava a extradição. Então, Zambelli não foi extraditada, está solta e a justiça italiana expôs, foi além. Não só soltou a Zambelli, como deu um esporro público no Alexandre de Moraes. Fez o ministro do Supremo Tribunal Federal, o pseudo-juiz, passar mais uma vergonha. Nos Estados Unidos, o pedido de extradição do Alan dos Santos, por exemplo, já tinha sido negado. O do Ramagem sequer foi respondido. No caso do Ramagem, também houve constrangimento público, com o delegado envolvido, sendo mandado de volta para o Brasil. Além disso, o Alexandre também está tentando me citar no processo do golpe da Disney, e até hoje as autoridades americanas não cooperaram com ele. Afinal, ele estava tentando me citar de forma ilegal, assim como aconteceu nesse caso envolvendo o Eduardo Bolsonaro. Então, nos Estados Unidos, o Alexandre só tomou na cabeça, foi sancionado com perda de visto, depois designado como violador de direitos humanos pelo Global Magnitsky Act, e permanece com várias das sanções ainda em vigor, e com o retorno das sanções financeiras sob análise. Isso foi nos Estados Unidos. Quando você vai para a Europa, por exemplo, a Interpol negou o nome da inclusão também do Oswaldo Eustáquio, assim como havia negado do Alan dos Santos. A Espanha negou a extradição do Eustáquio e também acusou o judiciário brasileiro de politização. Vá para a Polônia, para continuar na Europa, a Polônia reconheceu a perseguição política brasileira e concedeu o asilo político ao nosso querido Didi Redpil. A Argentina, bem mais perto da gente, concedeu o asilo político a um monte de presos do 8 de janeiro e reconheceram o grau de perseguição do regime brasileiro. Na esfera internacional ainda, o Alexandre está respondendo a um processo federal nos Estados Unidos, cuja citação ele tentou evitar sem sucesso, justamente por ordens ilegais ao Rumble a indivíduos nos Estados Unidos como eu. E é por isso que eu faço a provocação, Alexandre. Você está falando tanto de mim hoje, faz o seu pior e eu vou fazer o meu pior. Vamos ver quem vai conseguir chegar no outro primeiro. Aliás, até agora eu cheguei a você primeiro, você conseguiu reverter parcialmente, mas eu continuo aqui. Ainda estou aqui, como é o nome do filme dos comunistas, você assistiu? Ainda estou aqui. Meu ponto é, o Alexandre toma no rabo todas as vezes que tem que sair do feudozinho dele. E quando ele estiver jogando nas cortes internacionais, eu confio mais no meu taco. Quando o Alexandre vai para o cenário internacional, o aproveitamento dele é de 0%. Quando ele perde as ferramentas ditatoriais dele, 0%. E a coisa está ficando feia. Depois da decisão da Carla Zambelli, o Estadão publicou um editorial falando da desmoralização internacional do Supremo. Não só o Estadão, um dos veículos mais vendidos e que mais bateram palma para as ações e justificaram as ações do Alexandre de Moraes, como evidentemente até a Globo News. Vejam o vídeo do Demetrio Magnoli. Muda a realidade. Negar a realidade não muda a realidade. Dizer que não existe o vírus da Covid não faz com que o vírus da Covid não exista. Quando os Estados Unidos, a Espanha, e eu digo não os governos, sistemas judiciais, e agora a Itália, negam extradições do Supremo, nós podemos ter duas atitudes. Uma, nos abraçar a bandeira brasileira e dizer que o Supremo está certo e os sistemas de justiça das outras democracias estão todos errados. Nós podemos fazer isso. É negar a realidade. Ou então, nós podemos reconhecer a realidade e dizer, não, existe um problema com o devido processo legal. Ninguém está discutindo, nesse caso da Carla Zambelli, o conteúdo do crime.
Isso não está em discussão. O que está em discussão é algo fundamental na justiça, nas democracias, que é o devido processo legal. Aqui no Brasil, algumas pessoas, e infelizmente poucas, levantaram o problema de Alexandre de Moraes não se declarar impedido, mesmo sendo vítima, aceitando ser o juiz, né, e também o investigador, o executor das sentenças, tanto no caso de Carla Zambelli, quanto no caso do processo geral dos golpistas bolsonaristas. Algumas... Não só isso, também agora o caso do Eduardo Bolsonaro com as sanções impostas ao Alexandre de Moraes. As pessoas falaram isso, foram poucas. Eu falei sem parar, durante meses. É E a resposta sempre foi a falsa resposta de que os réus tentariam impedir o juiz apresentando-o como vítima. Isso é falso. A ideia de matar Alexandre de Moraes era anterior, né? Era lá do tempo da organização do golpe. Não foi feita quando os réus se tornaram réus. Então esse é um argumento factualmente falso e um argumento feito para se tentar ocultar o fato de que o Supremo resolveu agir à margem do devido processo legal. Isso, o resultado político disso é uma desmoralização do Supremo internacional. São 3 casos já. E isso fornece um discurso aos golpistas, um discurso aos bolsonaristas e um discurso a Carla Zambelli que tem verossimilhança. Então o resultado político da arrogância do Supremo e da violação do devido processo legal é dar munição àqueles que são contra o Supremo e contra a democracia. Vocês estão vendo onde é que a gente chegou? Chegamos ao ponto de que isso é dito na Globo News, abertamente, de que nós vivemos um regime e que nós somos vergonha internacional. É dito no Estadão. Eu não posso deixar de ficar feliz com esse resultado. O mundo inteiro, nós trabalhamos muito para que isso acontecesse. Na Globo News, no Estadão, na Itália, nos Estados Unidos, na Argentina, na Polônia, na Espanha, onde quer que seja, o mundo inteiro reconhece que o Brasil é um regime ditatorial que persegue opositores políticos. Eu não sei se vocês lembram, talvez aqui alguns se lembrem, éramos poucos, porque eu tinha acabado de perder as redes sociais e não tinha novas redes. Mas em 2023, eu comecei o ano dizendo a vocês que não tinha o que nós fazermos, não tínhamos capacidade de reação, que a coisa mais importante, nós não tínhamos como reverter o regime enquanto as pessoas não tivessem consciência de que nós tínhamos um regime. E que o meu plano era criar essa consciência dentro e fora do Brasil. Essa seria a minha missão, de tornar público que nós tínhamos um regime ditatorial que perseguia opositores políticos tanto no Brasil quanto no mundo. E eu diria que foi uma campanha bem sucedida. De lá para cá, o Paulo Figueiredo Show se tornou um canhão de audiência. Mas não só isso, várias pessoas participaram disso, várias pessoas arregaçaram as mangas, fizeram a sua parte. Aqui tem o crédito devido, Revista Oeste, Gazeta do Povo, pessoas como Rodrigo Constantino, pessoas que muitas vezes são criticados, e por mim, inclusive, e devem ser, mas que você não pode olhar e ignorar o saldo da contribuição, que é extremamente positivo. Foram pessoas que não se calaram e continuaram denunciando o regime no Brasil. Tem que dar os louros a essas pessoas, tem que dar louros a políticos da oposição, seja dentro do PL, como o caso do Eduardo, ou seja dentro do Novo, se escolher, o Marcel Van Hatten nunca se calou, pessoas que seguraram a onda, mesmo em condições de adversidade. Posso citar aqui um punhado, uns 50, que nunca se calaram. E internacionalmente, esse trabalho, a todos os podcasts, todos os programas de televisão, eu estou na televisão americana praticamente toda semana, audiência no Congresso, audiência pública no Congresso americano, entrevista coletiva, em reuniões, dentro da Casa Branca, vai para o Oriente Médio, dentro do Departamento de Estado, na Europa, vai na América do Sul, se encontra com Castro, com Milei, sanções aplicadas, projetos de lei. Traz o Elon Musk para disputa. Aí num ponto onde, cara, a gente precisa levar isso em consideração. Foram 3 anos onde nós saímos de ninguém saber quem é o Alexandre de Moraes para isso que vocês estão vendo agora. 3 anos atrás, onde o Alexandre de Moraes era endeusado nos veículos de mídia, para isso que você está vendo agora. Por Demétrio Maioli dar esporro nos colegas falando, pô, vocês não falaram nada, né? Para chegarmos ao consenso das pesquisas de opinião que nós trazemos aqui o tempo inteiro, com a credibilidade do Supremo Tribunal Federal no chão, com as pessoas respondendo em pesquisas de opinião que acham que Jair Bolsonaro é inocente. Isso foi feito, todo esse trabalho foi feito a um custo.
São 3 anos e meio que eu estou com todos os meus bens bloqueados, meu passaporte brasileiro bloqueado, cancelado, não consigo voltar ao meu próprio país nem para visitar. São 2 processos no Supremo Tribunal Federal contra mim, o Alexandre agora me esculhambando publicamente, processos que eu não conheço nem o inteiro teor. Perseguição, Eduardo exilado. Pessoas sofreram reprimendas, represálias, ameaças. Eu citei aqui o caso do Marcel, quantas vezes foram para cima do Marcel? As pessoas fizeram isso a um custo. Valeu a pena? Eu acho que valeu. O João Gabriel, nosso editor, que vocês conhecem, estava em um evento jurídico em Washington nessas últimas 2 semanas, eu avisei a vocês, e o pessoal de altos níveis jurídicos dos Estados Unidos e até estudantes de direito que estavam lá, falavam, você é do Brasil? E esse Alexandre de Moraes, hein? E esse Alexandre de Moraes? E esse cara que tirou o X, hein? Por algum tempo era inimaginável. A gente emplacou matéria no Washington Post, no Financial Times, no Wall Street Journal, no New York Times, tudo. Construímos um arcabouço que é isso que dá base, e isso que dá base às denúncias contra o Alexandre. É isso que dá a possibilidade, são esses documentos que são anexados nas defesas de todos os processos de asilo. São esses documentos que são anexados em todas as defesas, inclusive da Carla Zambelli, é a designação do Alexandre. Agora, é claro que, ao mesmo tempo, tem gente que só serve para jogar pedra. São a parte dos engenheiros de obra pronta. Gente que até fala, mas para fazer alguma coisa, para mover um pentelho para ajudar. Né? Pergunta ao pessoal da Associação das FAV, dos familiares e vítimas do 8 de janeiro, o que os comentaristas de estúdio fizeram para ajudar eles? Quanto que eles doaram, quanto que eles se engajaram, quanto que eles correram atrás? Tem gente que é cidadã americana, né? Pô, cidadão americano, tem muito moral aqui nos Estados Unidos. Gente conhecida internacionalmente. Quantas pessoas essas pessoas ajudaram? Quantas palhas elas moveram? Seus contatos, pessoas que se gabam, que têm contatos, fontes. Que a qualquer momento acontecerá. Todo mundo, jornalismo sério. O que essas pessoas fizeram para ajudar? Nada. Repetiam o que a velha mídia reportava. O que a velha mídia reportava? Carla Zambelli deve ter extraditado em breve, diz Lewandowski. O Globo, de novo. Confiante na extradição de Zambelli, governo vê cerco se fechando. Decisão pode sair hoje. O UOL. Itália não deve blindar Zambelli. A extradição pode ocorrer em março. O UOL também. Zambelli será extraditado e vai cumprir pena em regime fechado. Isso era o que a imprensa dizia, e o que eu comentava no meu programa, nos meus posts, era que a extradição não ia acontecer. E o que as pessoas diziam para mim? Vejam os comentários. Ou seja, continua foragida. Por que vocês postaram falando que estava em Miami, na Itália? A Interpol irá achá-la, lugar de bandida na cadeia. Ué, mas não era certo que nada aconteceria na Itália? O outro, eu acho bacana que toda a bosta que tu fala tá acontecendo exatamente o contrário. Aí sempre tem, só mais 72 horas, acredita. Outro, justiça brasileira está errada, justiça italiana está errada, o certo é você. Aliás, aqui preciso mandar um abraço especial ao Rogério Lopes, o anônimo Rogério Lopes, seja lá quem for, que ele me escreveu assim no X. O que você dirá quando ela for extraditada? Bom, Rogério, eu acho que nunca saberemos, não é mesmo? Só que os comentários não vieram só da mídia de sempre e dos Zé Ninguém do X. Gabriel, coloca aí o vídeo, por favor. Tá. Ana Paula. Isso, Paula. Extradição é uma coisa, deportação é outra. Tudo indica que o Alexandre Ramagem foi abordado por uma infração de trânsito, que é o que estão falando, mas vejam vocês, teve gente falando que não foi infração de trânsito, olhem a confusão, e por isso a gente precisa trazer a responsabilidade de novo para esse assunto. Teve gente que disse que foi infração de trânsito, teve gente que disse que ele foi abordado andando nas ruas de Orlando, teve gente que disse que ele seria solto ontem, as mesmas pessoas que disseram que a Magnitsky não ia cair, que a Carla Zambelli não seria presa, disseram que o Ramagem seria liberado ontem, ele não foi. Portanto, Paula, nós precisamos aguardar mais informações das autoridades americanas, porque esse processo de asilo político do Ramagem é um processo muito embasado e que pode, por exemplo, levar semanas para que as autoridades analisem esse processo enquanto ele fica sob custódia do ICE, ou ele pode pagar uma fiança e aguardar o julgamento do pedido de asilo político dele em casa.
são várias vertentes, são várias avenidas que as autoridades americanas podem entrar. Podem inclusive dizer, de acordo agora com a política migratória do Donald Trump, todos aqueles que têm uma condenação estabelecida no seu país de origem têm que ser deportados. Mas, de novo, no caso do Ramagem, ele tem um embasamento de um asilo político muito forte. Então, Paula, mais uma vez, podem apressar a gente, nós não daremos informações que ainda não estão disponibilizadas para o público, e nesse caso é uma transparência, uma declaração oficial das autoridades americanas. O Ramagem foi solto no dia seguinte. Como eu disse que seria. Estavam errados no caso do Ramagem, estavam errados no caso da Carla Zambelli. Mas com uma empáfia enorme, uma superioridade. O Olavo de Carvalho dizia, né, o Brasil é o único país onde a ignorância da pessoa é um argumento. A pessoa fala, eu não sei. Então, se eu não sei, isso é um argumento. Eu estou esperando a bala de prata do caso do Felipe Martins, que fontes diziam que ia derrubar a República. Essa eu estou esperando ainda. A pergunta é, quantas vezes fizeram chacota comigo e quebraram a cara? E a resposta é, não é porque eu sou fodão, não é porque eu sou uma pessoa bem informada, que entra em contato com a notícia e com a fonte, que não fico trancado no meu estúdio comentando notícia que sai no jornal, esperando resposta oficial de autoridade pública. A gente vai atrás da fonte, vai atrás dos fatos primários. Antigamente, o nego chamava isso de jornalismo. Mas não é isso. O fato é que eu sou perseverante, cabeça dura, teimoso. A gente cai, se levanta. É geração Rock Balboa. E no final das contas é essa, quem ri por último ri melhor. É essa mentalidade que a gente tem que ter. É essa mentalidade que tem que ter a campanha do Flávio Bolsonaro. Não é sobre o quanto a gente bate, mas sobre o quanto a gente aguenta apanhar e continua levantando.